Boa noite a todos, estamos começando nosso programa Gráficos no Radar e após a forte alta de ontem, hoje o Ibovespa teve um dia de realização de lucros. Fechou com queda de 1,5% aos 114.800 pontos, na mínima do dia ele tocou no 114.200, que é uma região que ainda ampara a estrutura de alta para o curto prazo. Na retomada, o Ibov ganharia força na compra vindo acima dos 117 mil. O Ibovespa acelerou na queda no finzinho do pregão, neste momento ele está caindo 1,79% aos 114.464 pontos e no gráfico diário a linha de tendência de alta oferece melhor suporte nos 111.500. De toda forma, quando passamos para o gráfico intradiário, o gráfico de 1 hora, aqui existe um apoio intermediário aos 114.200. Este movimento pode ter sido apenas um pullback para o Ibovespa usar como apoio o teto do triângulo que ele havia escapado ontem. Do lado da alta, vindo acima dos 117 mil pontos, a gente conseguiria fazer várias projeções de objetivos. A primeira seria desta pequena bandeira de alta que o Ibovespa usou para escapar do triângulo menor. Esta bandeira teria uma projeção de objetivo na região dos 119.790. Um outro nível um pouco mais alto é a projeção do próprio triângulo, que levaria o Ibovespa na região dos 122.700. E a projeção mais longa deste triângulo maior, no pontilhado mais grosso, levaria o Ibov até o seu topo histórico. Eu mudaria totalmente de opinião se o Ibovespa perdesse o suporte no 114.200. O dólar, em contrapartida, abriu o pregão com uma forte queda, chegou a abrir com gap de fuga na região dos 5,50 e na mínima ele tocou nos 5,47 e acabou reagindo no final do pregão, ainda assim fechando no campo negativo aos 5,56. Aqui o ativo vai respeitando o apoio duplo formado pela reta de suporte que passa aos 5,51 e também o teto do antigo triângulo que ele havia escapado e depois ele fez um pullback e vai usando aqui como uma região onde ele pode lateralizar ao longo dos próximos dias. Um dos principais motivos da queda das bolsas hoje foi o petróleo, que recuou mais de 7%. Aqui o petróleo Brent numa escala semanal, ele está cotado aos $62,5, mas quando observamos o gráfico em escala semanal, a estrutura ainda nos parece de alta. Ele tem apoio justamente nessa região dos 62,40, um outro mais forte nos $57, nível onde ele havia rompido a sua reta de resistência que vinha lá do topo, e também uma formação em bandeira que ainda tem um objetivo a cumprir lá nos 73,20. Com a queda do petróleo, um dos ativos que mais recuou na nossa bolsa foi a Petrobras. Nesse momento, 3,5% de queda, ela está aos 23,20. E aqui nos 23,18 a gente tem um primeiro apoio para a Petro, que ainda mantém uma estrutura positiva. É a linha do W que ela havia rompido no início da semana. Caso ela retome a força compradora, vindo acima de 23,90, ela voltaria a olhar para os 25,20, que é o patamar que a liberaria para uma alta ainda mais forte. Agora a análise de Itaú, que na parte da manhã ganhou força na compra, chegou a abrir com uma forte alta, batendo na máxima do dia 28,72 e com a queda da bolsa ele acabou virando para o campo negativo. Neste momento ele está cotado a 27,96. Ele largou um candle de dúvida, respeitando a resistência aos 28,52, de toda forma, mantendo-se acima de 27,85, que era o teto da bandeirinha que ele havia rompido ontem, a estrutura ainda me parece de alta. Aqui, a minha projeção ainda permanece nos 30,98. Analisando agora alguns ativos solicitados pelos nossos investidores, começando com o Santos Brasil. Aqui eu trago o gráfico numa escala semanal. O ativo fez um pullback até o teto do triângulo que ele havia vencido em janeiro deste ano e que agora oferece suporte aos 5,39. Na semana passada ele bateu nesse número e voltou a subir, e pode então seguir em busca da projeção de objetivo dessa figura, que levaria o ativo até os 7,92, quem sabe até o seu topo histórico marcado aos 4,62. Agora o gráfico de Banco Pan, análise em escala diária, o ativo encontra suporte duplo, marcado pela reta traçada a partir de novembro do ano passado e que passa hoje nos 10,30, nível que coincide com sua região de topos que havia sido superada em fevereiro deste ano. Ontem, o ativo tentava o rompimento da resistência nos 11,73, tinha sido destaque de alta no pregão. Hoje ele devolveu parte dessa alta e vai recuando 4,77%, está cotado aos 11,37%, portanto, não confirmando a quebra desta resistência. Precisaria fazê-lo para tentar o próximo nível que ficou lá nos 13,48. Este é o gráfico da Taurus Armas, a TASA 4, trago numa escala mensal, porque aqui a gente tem uma formação em fundo arredondado e o ativo vai em busca do seu topo histórico. O seu topo é lá de 2007, nos 29,12, e a Taurus hoje descolou do movimento da bolsa, sobe quase 4% aos 25,85. Tem espaço, portanto, para tentar o próximo objetivo e do lado inferior ela deixa apoios marcados aos 24,93 e aos 23,65.
No gráfico de Itaúsa, a gente percebe uma formação de alta, que seria confirmada com a quebra dos 10,50. Hoje, na máxima do dia, o ativo chegou a bater 10,60, parecia que ia romper a resistência, mas neste momento perdeu força e trabalha abaixo desta linha. Acima de 10,50, projeções para Itaúsa ficam aos 11,25 e depois aos 12,17, seu topo mais recente. Um outro ativo que descolou do movimento de Bovespa hoje foi a Sabesp. Sobe 1,61%, ela venceu ontem a reta de resistência que vem do seu topo e que passava aos 40,20 e vai forçando agora a barreira dos 42,48. Se vencer esse patamar, a próxima projeção a levaria até os 46,99. Bem, pessoal, essas foram as análises para hoje. Me despeço por aqui, uma ótima noite e até amanhã.